Eclesiastes 8:6, eu quero ler na versão King James, que diz assim: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Amém? Há uma versão mais conhecida, que é a Revista Atualizada, que diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Amém? Que você esteja com seu coração aberto para entender o que Deus quer falar à sua vida nessa noite. Não se trata apenas de um pastor pregando, se trata de uma palavra de Deus alcançando o teu coração. Amém? E que o teu coração esteja disponível. Porque o problema não está na semente, na palavra que é liberada. O problema está muitas das vezes no solo, que não está preparado para receber essa semente. O próprio Jesus falou para muitas pessoas, mas muitos não aceitavam o ensinamento dele. Eu não fico decepcionado com algumas pessoas quando elas não aceitam a mensagem, porque o próprio Jesus viveu essa experiência. Então, quem sou eu para estar acima de Jesus? Sempre haverá um solo que rejeita a semente. Que o seu coração não seja esse solo, que o seu coração seja um solo fértil e preparado para receber a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Amém? Eu quero continuar essa série, O Ano Novo Sou Eu, e pode parecer um pouco estranho, mas é verdade, porque isso nos chama para um lugar de protagonismo e de mudanças na nossa vida. Quem terceiriza suas decisões e suas mudanças, acaba vivendo um ciclo, um loop incessante de fracassos, porque ninguém vai te mudar, você precisa decidir mudar. Como dizia o grande líder indiano Mahatma Gandhi, seja a mudança que tanto você almeja. Comece você mesmo a viver essa experiência de mudança, e você não vai esperar que isso venha de alguém, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você mesmo irá iniciar uma jornada que você jamais irá parar, de mudanças necessárias na sua vida. E esse texto ele é muito sugestivo. Ele diz que há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Eu fui intencional ao pedir para o meu filho, ele que faz essas imagens, para ele fazer a fusão de um relógio e de uma bússola. E pedi para que ele fizesse isso também para o culto da virada. Porque de fato, essas duas figuras, elas vão ser os arquétipos que nós iremos usar para entender sobre tempo e modo, sobre a hora certa e a atitude adequada. Amém? É o relógio e a bússola. E nós vamos entender isso nessa noite. Sabe, esse é um tempo oportuno para fazermos escolhas. Na minha casa, por exemplo, essa semana, foi assim, na verdade, desde a semana passada, começou uma arrumação de guarda-roupa, de ambientes, de compartimento, e aí começou uma negociação muito grande, entre o que jogar fora, o que doar, o que ficar. Então ficou aquela coisa assim, sabe, de um perguntando para o outro, tu não quer isso? Não, eu não quero não. Não. Ei mãe, tu vai jogar isso fora? Não, não joga fora não. E começou aquela negociação. Quem já viveu essa experiência, queridos? Se você não viveu, você tem que viver ela. Sabe, você precisa fazer essa seleção de coisas na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E começou essa negociação que me chamou muita atenção. Sabe por quê? Eu percebi que havia muitas coisas desnecessárias. E quem anda com o desnecessário acaba ignorando o indispensável.
Às vezes você anda com muita coisa desnecessária e você acaba ignorando o que é indispensável. Porque o desnecessário ocupa o lugar do indispensável na nossa vida. E para que a gente entenda e separe todas as coisas para os seus devidos lugares, nós precisamos categorizá-las. O que é importante? O que é urgente? O que é necessário? O que é indispensável? Você precisa fazer isso todos os dias. Mas talvez no final do ano seja um tempo oportuno para fazer isso com mais entendimento, com mais compreensão de todas as coisas que você precisa selecionar na sua vida. O meu conselho é que antes de você fazer mudanças macros na sua vida, você comece a fazer mudanças micro. Amém? Talvez começando com pequenas mudanças, você pode alcançar sim, lá na frente, um nível de grandes mudanças. Sabe, é aquela máxima de comece arrumando a sua cama. Tem um livro de um general americano chamado William McRaven, que ele fala, ele participou, da missão que capturou Bin Laden. E ele fala no seu livro de tudo que ele aprendeu na sua vida militar. E uma das coisas que mais chamou a atenção dele é que havia uma norma. Quando todos se levantavam, a primeira coisa que deveriam fazer era arrumar a cama. E ele fala nesse livro que mesmo que ele não fizesse nada durante o dia, ou nada desse certo durante o dia, pelo menos ele terminava o dia com a sensação de que fez alguma coisa correta. Ele arrumou a cama dele. Ele começou, pelo menos, da forma certa. Isso é muito importante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre começar da forma certa. Sabe, o próprio Jesus, ele contou uma parábola sobre essa necessidade de escolhermos, de decidirmos. Eu venho falando alguns domingos aqui, que o ano novo sou eu, assim como o seu ano novo será você, porque a gente precisa entender que o ano novo não começa no primeiro dia de janeiro, o ano novo começa no primeiro dia da sua mudança, porque não está baseado em calendário, mas sim em escolhas e decisões. Se você já decidiu mudar, o seu ano novo já começou, amém? Porque o ano que vem vai ter 365 dias, 12 meses, e a mesma quantidade de semanas. E você pode estar colocando expectativa em uma coisa que está colocando expectativa em você. Talvez você esteja esperando um ano melhor, e o ano está esperando que você seja melhor. Então, ao invés de ficarmos dizendo feliz ano novo, deveríamos dizer feliz homem novo. Porque para um homem novo, sempre haverá um ano novo. E Jesus disse que o reino dos céus, em Mateus 13:47, é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam os ruins fora. Entenda isso. É um princípio para a sua e para a minha vida. Há um momento que a rede está cheia demais, e a gente precisa se assentar. Se assentar é uma atitude, é um arquétipo de alguém que está meditando, analisando, observando, escolhendo, decidindo. A gente precisa fazer isso. Eu costumo dizer aqui e repito, é quando você marca uma reunião com você mesmo, e você vai conversar com a sua alma, como o próprio salmista fazia: aquieta-te, minha alma, porque estás agitada, abatida, espera em Deus, confia nele. Às vezes você precisa conversar com você mesmo, você precisa se autoavaliar, entender. E aqui Jesus está falando sobre isso. É interessante porque nesses últimos dias, nas redes sociais,
você vai encontrar muitas receitas de como viver um ano novo. Tem muita gente dando receitas. Você ouvirá muitas dicas para um ano novo, um ano melhor em 2023. Eu entendo que muitas delas são válidas, muitas delas são oportunas, muitas delas são contextualizadas, mas todas elas se resumem em uma só verdade, em uma só dica: você precisa decidir. Só isso. Você precisa decidir se quer viver ou não uma virada, uma mudança na sua vida. Isso resume, isso de fato sintetiza todas as dicas que você encontrar na internet, porque nas redes sociais você vai encontrar gente dando dica que não vive, gente falando de coisas que não venceu. Então a melhor coisa é você ir para a Bíblia. Você precisa decidir. No livro de Joel, no capítulo 3, do versículo 14 ao 16, Deus me fez ver algumas coisas nesses 3 versículos. Esses versículos falam do vale da decisão. Eu vou ler para você o texto. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, a virada, está perto, no vale da decisão. Escute bem: o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo e fortaleza para os seus filhos de Israel. Você pode dizer amém? O texto afirma que você vai ter que decidir, mais cedo ou mais tarde. Se você está procrastinando, isso só está atrasando o projeto na sua vida. Isso só de fato está segurando aquilo que já deveria estar em movimento. Todos nós, sem exceção, estaremos em algum dia, em alguma estação, no vale da decisão. E é interessante porque os versículos 15 e 16 falam de 2 realidades. Preste atenção: o sol e a lua escurecem no vale da decisão, e as estrelas retiram o seu resplendor, o seu brilho. Há alguma coisa acontecendo na atmosfera circunstancial. Nesse vale, o sol e a lua vão escurecer para você. As circunstâncias parecem que não serão boas, favoráveis. Porque de fato, se a lua, o sol e as estrelas perderem o seu brilho, haverá trevas, noite. Isso representa dificuldades, adversidades, tempestades na nossa vida. Mas também existe uma outra coisa dita no texto: o Senhor brama, o Senhor fala de Sião, e Sião significa a igreja, amém? E se fará ouvir de Jerusalém, significa a cidade, e os céus e a terra tremerão. O Senhor será refúgio e fortaleza para os seus filhos. Eu olhei para esse texto e entendi que aqui há 2 atmosferas no vale da decisão. Uma atmosfera externa, circunstancial, representada pelo sol, pela lua, pelas estrelas, que está em desordem. O sol se apagou, a lua se apagou, as estrelas perderam brilho. Há uma circunstância externa em desordem. Mas também o texto fala que o Senhor irá falar, a sua voz será ouvida na igreja, e da igreja será ouvida na cidade, e da cidade afetará os céus e a terra. Há uma realidade externa desordenada, mas há uma realidade interna equilibrada. A Bíblia diz que o Senhor será refúgio e fortaleza para os seus filhos.
Então, quando você estiver no vale da decisão, você vai olhar no seu entorno e você vai perceber que as coisas estão em desordem, em desequilíbrio, mas dentro de você haverá equilíbrio, porque o Senhor será o teu refúgio e a tua fortaleza. Quantos estão entendendo? Isso tudo no vale da decisão. E eu chamei isso de o choque das atmosferas. Você vai estar entre uma atmosfera de desordem e uma atmosfera interior de equilíbrio. Qual a importância disso? O pastor Evan McManus, no seu livro O Caminho do Guerreiro, ele diz que um guerreiro, antes de ir para uma batalha, ele precisa estar pronto para a paz. Um guerreiro, antes de ir para uma guerra, ele precisa ser cheio de paz. Porque se um guerreiro, ele vai para a guerra cheio, sabe, de guerras, de sentimentos, ele vai para lá matar pessoas. Agora, se um guerreiro vai para a guerra cheio de paz, de princípios, ele vai para lá acabar com a guerra. Amém? O problema da gente é que nós estamos enfrentando as nossas guerras com os nossos sentimentos. E aí então a gente tem ódio, amargura, vingança, se movendo dentro de nós e entrando na atmosfera ao nosso redor. Quando a gente vai para as nossas guerras cheio de paz, e a Bíblia diz em Colossenses 3,15 que a paz deve ser o árbitro do nosso coração, deve ser o juiz do nosso coração. Quando a gente vai para a guerra cheio de paz, a gente está indo para uma guerra cheia de princípios, então a gente é capaz de perdoar, a gente é capaz, sabe, de estender a mão, de amar, a gente é capaz então de ajudar. Como é que você está enfrentando as suas guerras? Cheio de sentimentos ou cheio de princípios? Porque o próprio Tiago, no capítulo 4, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, senão dos sentimentos que militam na carne de vocês? Ei, a guerra que está do lado de fora tem uma grande contribuição da guerra que está dentro de nós também. Por isso escolha a paz. Porque a paz não é uma saudação. Paz do Senhor, meu irmão. A paz é uma atmosfera que você libera. A paz é um ambiente que você cria. Porque você não apenas fala uma palavra, você libera uma atmosfera. A palavra paz vem do hebraico shalom. E shalom significa unir o que está quebrado. Unificar, integrar. Quando você libera a paz, você está, sabe, unindo o que foi quebrado. Você está juntando o que está separado. Você está tornando inteiro o que está dividido. Por isso, não apenas faça desse termo, a paz do Senhor, um jargão. Faça disso um ato profético, que a paz do Senhor seja sobre você. E una tudo que está separado. E junte tudo que está quebrado. Exercite isso. Libere a paz sobre alguém aí nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, depois que eu entendi isso, eu mudei alguns conceitos religiosos. Porque a paz do Senhor não é para ser liberada só sobre os irmãos crentes, evangélicos. Porque quando o Senhor mandou os 70 para uma missão, Ele diz: entre nas casas e libere a paz. E Ele não estava mandando ir na casa de crente, Ele estava mandando na casa de descrentes. Então essa paz é para você liberar sobre qualquer ambiente, sobre qualquer pessoa. Amém? Por onde você for, diga: olha, que a paz de Cristo esteja sobre você. A pessoa vai até dizer assim: não, mas eu não sou crente. Não, não precisa ser crente, a paz de Jesus vai alcançar você. Porque a paz é para liberar, queridos, não é apenas uma saudação. A pergunta é: estamos matriculados na escola da vida ou na escola de Jesus? Em ambos, os pedagogos e a pedagogia é totalmente diferente. A escola da vida tem pedagogos e pedagogia completamente diferente da escola de Jesus. Na escola da vida, você ganha ou perde. Na escola de Jesus, você ganha ou aprende.
porque até as tuas derrotas te fazem crescer e amadurecer. A Bíblia diz isso em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu fazer um adendo aqui, que tem muita gente que usa esse versículo fora de contexto. Não, meu irmão, o irmão está em pecado, o irmão está fazendo coisa errada. Não, meu irmão, não se preocupe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Isso aqui não é para todo mundo, não. Você está fora do propósito, está vivendo em pecado, tome cuidado. Todas as coisas não vão cooperar. Agora você está firme, você está ali vivendo aquilo que Deus pediu para você, e a luta está grande, tem até derrotas no meio, não te preocupa, é promoção para a sua vida. É luta que vai te fazer crescer, e vai te levar para um lugar que você nunca pisou, pela obediência que você está manifestando. Entenda que essa é a lógica do termostato. Diferentemente da lógica do termômetro. O termostato, ele tem uma influência sobre o ambiente. O termômetro, ele se submete às condições ambientais. Quando nós vivemos por princípios, nós somos termostatos. Somos nós que melhoramos o clima. Somos nós que definimos a temperatura adequada. Se você regular uma máquina dessa e colocar ela para a temperatura X, ela vai ser regulada pelo termostato a funcionar nessa temperatura, para deixar o ambiente como você desejou. É por isso que quando a mudança é de dentro para fora, ela é expansiva, ela é modeladora, ela é influenciadora, porque ela não se apoia nas circunstâncias, ela se apoia em princípios. Quando você tenta mudar de fora para dentro, você experimenta muitas decepções. Eu estou esperando tal coisa acontecer na minha vida, eu estou esperando por alguém, eu estou esperando por um recurso, eu estou esperando por uma vitória para que eu possa mudar. É por isso que muitos já partiram dessa terra e não mudaram nada. Quando você é circunstancial, acontece a mesma coisa que aconteceu com Saul. Em 1 Samuel 13:8, ele recebe uma ordem para esperar do próprio Samuel. Saul, você vai esperar durante alguns dias a minha chegada. Mesmo que os inimigos estejam se aproximando, você vai esperar. Quando eu chegar, eu oferecerei um sacrifício que vai dar a vitória para o teu exército contra os filisteus. Em 1 Samuel 13:8, diz que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado. Não vindo, porém, Samuel, o povo começou a se espalhar. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo estava se espalhando, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já estavam se juntando, eu disse comigo mesmo: agora descerão os inimigos contra mim, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado, escute isso, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Amém? E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Acho que eu não preciso explicar nada para você. Tem gente que está oferecendo sacrifício forçado pelas circunstâncias. Isso aqui deu ruim para Saul. Ele perdeu o reinado dele. Amém? Ele perdeu o reinado dele. Por causa dessa desobediência, porque ele foi forçado
pelas circunstâncias. Entenda que você pode não escolher o que acontecerá na sua vida, mas você pode decidir quem você vai ser quando isso acontecer. Amém? É você que decide. É você. Eu quero te dizer uma coisa. Romanos 11:16 diz que se as suas raízes forem santas, todo o restante será. Se as primícias da sua massa forem santas, toda a totalidade será. Se você começa um projeto de forma errada, você corre o risco de estabelecer uma construção sobre um alicerce incapaz de sustentar o que você vai construir. Por isso é importante você olhar para a fundação. Quando você se torna o seu ano novo, você não vai começar com elevações, você vai começar com fundações. Você vai começar com alicerce. Quem puder pegar essa criança, que ela é mais bonita do que eu, ela está chamando mais atenção do que eu aqui. E aí, amém? Se alguém puder colocar ela aí com o pai e a mãe. Essa é a lógica que nos ensina corretamente a começar do começo. Diga comigo, começar do começo. A gente tem uma geração muito apressada, uma geração que quer crescer rapidamente. Eu chamo de uma geração de horta, sabe? Porque ali, aquela alface, aquele cheiro verde cresce rápido, né? Mas não quer ser uma árvore, como a Bíblia fala em Salmos, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Se tornar uma árvore leva tempo. E nós temos uma geração muito apressada, uma geração que é menos resiliente e mais performática. Uma geração assim tem poucos fundamentos. É preciso fazer fundações, para então fazer elevações. Como diz a bispa Disse Carvalho no seu livro, Ouse Governar o Avanço. O segredo é tornar tudo sustentável na sua vida. Porque quando a gente planeja algo que não terá sustentabilidade, nós seremos como aquele homem que Jesus falou, que começou a construir um prédio, não calculou e não conseguiu terminar. E todos que passavam por aquele prédio diziam: olha só, aquele homem começou e não terminou. Todas as vezes que eu passo numa construção antiga em Bacabal, que não foi acabada, eu penso nesse versículo. Alguém começou com entusiasmo e parou com decepção, porque não conseguiu terminar. Que você não comece o seu ano novo fazendo projetos mirabolantes que você não vai conseguir viver. Comece com micro mudanças. Comece com mudanças na sua identidade. Assim você tornará o seu projeto sustentável. Entenda que o texto diz assim: há uma hora certa e uma atitude adequada para responder. Eu gosto disso. Para responder a cada situação da vida. Diga comigo, responder. Colossenses 4,6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Essa é uma chave mestra. Saber responder tornará você capaz de abrir portas em sua vida, porque você vai, ter responsabilidade. E a palavra responsabilidade significa responder com habilidade. Amém? Responder com habilidade.
E nós precisamos disso, porque como diz o pastor Tiago Brunet, a virada da sua vida pode estar em respostas que você ainda não deu. A virada da sua vida pode estar em respostas que você ainda não deu. Ainda não deu para perguntas da sua vida, para perguntas do seu casamento, para perguntas da sua família, para perguntas do seu chamado. Lembra da pergunta que Deus faz para Adão no jardim? Adão, onde estás? Não era uma pergunta geográfica, era uma pergunta existencial. O que você fez, Adão? Por que você se perdeu escolhendo de forma errada o pecado? Onde estás? Sempre haverá uma pergunta para você responder. E eu volto a dizer, a virada da sua vida pode estar em respostas que você ainda não deu. Lucas 2,47 fala de um episódio onde Jesus é esquecido numa festa. Na verdade, o próprio Jesus, ele fica ali por mais tempo. Com 12 anos de idade, a sua família o leva para a primeira Páscoa em Jerusalém, e a sua família retorna numa grande caravana, e depois de andarem um certo tempo, eles percebem que Jesus não estava na caravana, eles voltam então e encontram Jesus conversando com muita gente. E em Lucas 2,47 diz que todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus sabia responder. Jesus sabia responder a todo tipo de pessoa. Porque você precisa entender que as suas respostas precisam ser adequadas a cada situação da sua vida, como diz o texto. Há pessoas que Jesus respondia de uma forma um pouco ríspida, porque elas precisavam daquilo. Há outras que ele respondia de forma estratégica, ensinando. E há outras de forma muito amável. Sabe, eu vi esses dias, eu estava pregando numa igreja e o pastor, ele colocou um princípio que eu falei lá, no Instagram dele, no feed do Instagram dele, e teve alguém que entrou lá e colocou, eu falei a respeito de tirar pessoas contrárias da sala da sua vida, porque Jesus, para fazer um milagre de ressuscitar uma criança, ele chegou num ambiente, as pessoas estavam rindo dele, ele disse, manda sair todo mundo. Então, há pessoas que não cooperam para um milagre na sua vida. Muitas vezes você vai ter que retirá-las da sua vida. E aí o pastor fez esse comentário e alguém disse assim, isso é segregação espiritual. Há um termo sempre ideológico para as coisas hoje. É segregação espiritual. Ainda bem que Jesus não é evangélico. Bonito, né? Filosófico. É uma pseudo-teologia. Sabe por quê? Porque até o próprio Jesus não deixou com que alguns convivessem com ele. Jesus não andava com os fariseus, saduceus, escribas. Eram homens que não gostavam dele. Andavam perto dele, contestando, procurando encontrar alguma falha nele. E Jesus chamava eles de hipócritas, sepulcros caiados. E aí tem muita gente agora com esse discurso inclusivo, né? Tem muita gente agora aí, sabe, com uma ideologia horrível. Ah, alvo mais que a neve é um hino, sabe, que mostra a supremacia branca. Faça-me o favor, gente. Ali não está nem falando de raça, de cor, está falando de pureza. Ah, o nosso general é Cristo, é uma música que agride as vítimas do regime militar. Misericórdia. Até gostei da postagem de uma irmã daqui da igreja, que ela disse, olha, se alvo mais que a neve é um hino preconceituoso,
Quando Jesus diz que ia cortar os ramos que não dão frutos, ele está fazendo alusão ao desmatamento. Misericórdia, gente. Não anda perto de gente assim não, nem assiste, não siga, não dá ibope para essas pessoas. Muitas delas são frustradas. Se você olhar para uma pessoa que falou isso, a respeito do alvo mais que a neve, ele já passou do 5º casamento. Era um homem que nós cantamos muitas músicas dele aqui, mas que hoje vive uma teologia liberal, progressista. E se prepare para defender a sua fé, porque isso vai crescer. Eles não vão querer fechar as igrejas, eles não vão querer rasgar a Bíblia, eles vão querer usar a Bíblia contra a própria Bíblia, contra o próprio cristianismo. Se prepare para isso. Você precisa aprender a defender a sua fé. Por isso, estude a Bíblia. Amém? Entenda que é preciso responder. E aqui eu caminho para o encerramento, queridos. Porque quando nós respondemos com habilidade, com responsabilidade, nós alinhamos essas duas figuras, o relógio e a bússola. Um fala de ritmo e o outro fala de direção. Existe um tempo e um modo, existe uma hora certa e uma atitude adequada para responder a cada situação da sua vida. A grande questão é se você está consultando ao Senhor quando precisa responder alguma coisa. Há muitos homens de Deus na Bíblia que não consultaram ao Senhor quando tiveram que responder alguma coisa e acabaram submetendo uma nação, povos, famílias à destruição, mesmo sendo homens de Deus. O próprio Josué, quando não entendeu que os gibeonitas estavam enganando ele, o próprio Saul, quando não entendeu que deveria aguardar o tempo e o modo certo para sacrificar. Mas também nós temos bons exemplos. O próprio Davi, quando volta de uma guerra, encontra a sua cidade destruída, e os seus próprios homens querem apedrejá-lo. A Bíblia diz que Davi pega a estola sacerdotal, consulta ao Senhor, e o Senhor diz: Davi, vai e persegue o seu inimigo, que eu vou te dar a vitória. É hora de você ir e perseguir os seus inimigos. É importante entendermos isso. Quando alinhamos a bússola e o relógio, cria-se uma janela Kairos. Quantos já ouviram falar nesse termo? Kairos. A palavra tempo, ela tem 2 significados: Cronos e Kairos. Cronos é o nosso tempo, nosso calendário, as nossas horas, nosso relógio, nossos dias, meses, é o tempo humano. Kairos é o tempo de Deus. Quando você está submetendo a sua bússola, a sua direção, o seu relógio, o seu ritmo a Deus, isso vai abrir uma janela Kairos, e a janela Kairos é o alinhamento do tempo do homem com o tempo de Deus. É quando o céu abre uma oportunidade para manifestar um milagre na sua vida. É o que aconteceu com Pedro quando ele veio daquela noite escura, de uma pescaria frustrada, e ele está lavando as redes no outro dia. Jesus chega lá e diz: Pedro, lança as redes de novo. Aquela poderia soar como uma frase comum para Pedro: olha, Jesus, eu entendo de pescaria, o senhor é carpinteiro, eu sei o lugar onde eu tenho que pescar, eu sei quando a maré está para peixe. Não, Pedro diz assim: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque quando o Senhor fala, a gente tem confiança de que vai acontecer. E quando Pedro lançou as redes, houve uma pesca maravilhosa, extraordinária, que ele nunca havia conseguido pescar. Quando você submete seu tempo e a sua direção a Deus, a voz do Senhor, abre-se uma janela Kairos, e o que vai acontecer não é algo comum, é algo extraordinário, fora do ordinário, fora do comum.
E é assim que nós precisamos amadurecer, queridos. Amém? É assim que nós devemos amadurecer. E eu espero que você entenda que o ano novo é você, quando se tornar um homem novo. Eu quero chamar o ministério aqui. Amém? Essa é uma mensagem, é uma série de mensagens que vai se encerrar no ano novo, no culto da virada. Amém? Para que você entenda que você é responsável por um novo ano na sua vida. Você está esperando a passagem do dia 31 para o dia 1º? Amém. Venha para cá, para o culto da virada. É de fato algo profético, simbólico. É uma mudança de calendário, faz sentido. Mas a essência da mudança não está na passagem do dia 31 para o dia 1º. Está na passagem do seu velho homem para um novo homem.